E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular logaritmos? E nós vamos calcular alguns logaritmos nos quais os logaritmandos são menores do que 1. E nos nossos exemplos nós temos os seguintes logaritmandos: 1/32avos, 8 milésimos e 1/10 de milésimo. Mas como nós podemos fazer para calcular esses logaritmos? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Mas antes de fazer isso, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora calcular esses 3 exemplos de logaritmos. Nós vamos começar calculando o logaritmo de 1/32avos na base 2. E nós estamos chamando esse logaritmo de a. Isso significa que nós temos que determinar um expoente ao qual nós temos que elevar a base 2 para que o resultado seja 1/32avos. E na linguagem de potências, nós temos a seguinte escrita: 2 elevado a a é igual a 1 sobre 32, ou 1/32avos. E o que nós queremos calcular é esse expoente a, que representa aqui o nosso logaritmo, que é o logaritmo de 1/32avos na base 2. E para fazer isso, nós vamos começar analisando as potências do número 2, começando com 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado e assim sucessivamente. E aqui nós temos que 2 elevado à quinta é igual a 32. Mas aqui o nosso logaritmando não é 32, mas sim 1/32avos. 32 aparece aqui no denominador dessa fração. Mas nós também sabemos que quando os expoentes de 2 são negativos, nós temos que inverter a base, e ela passa a ser 1/2. Portanto, as potências de 2, cujos expoentes são negativos, podem ser representadas da seguinte maneira. Nós vamos começar aqui com 2 elevado a menos 1, cujo resultado é igual a 1/2, que é o mesmo que meio elevado à primeira potência. E se nós calcularmos 2 elevado a menos 2, nós temos 1/4, que é o resultado de meio elevado ao quadrado, porque nós estamos invertendo a base 2, e assim o expoente passa a ser positivo. E para mais informações sobre como calcular potências cujo expoente é negativo, eu vou deixar aqui o card de um vídeo no qual nós explicamos esse motivo. E seguindo aqui o nosso raciocínio, nós temos que 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8, 2 elevado a menos 4 é igual a 1/16avos e 2 elevado a menos 5 é igual a 1/32avos, que é justamente a potência que nós estávamos procurando. Portanto, o expoente que nós queremos determinar é menos 5. Ou seja, o valor de a é menos 5, porque 2 elevado a menos 5 é igual a 1/32avos. E desse modo nós determinamos o logaritmo e nós temos que o logaritmo de 1/32avos na base 2 é igual a menos 5, o que significa que menos 5 é o expoente ao qual nós devemos elevar a base 2 para que o resultado seja 1/32avos. E aqui nós já observamos que esse logaritmo é um número negativo. E nesse caso, o nosso logaritmando era menor do que 1 e a nossa base era maior do que 1. E dessa forma, nós determinamos o primeiro logaritmo, que era a, e a é igual a menos 5. E agora nós vamos para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos calcular o logaritmo de 8 milésimos na base 5, e nós estamos chamando esse logaritmo de b. Isso significa que nós temos que determinar qual expoente nós devemos elevar à base 5 para que o resultado da potência seja 8 milésimos. E na linguagem de potências nós temos que 5 elevado a b é igual a 8 milésimos. E aqui, aparentemente, 8 milésimos parece não ter relação com a base 5, mas nós podemos reescrever 8 milésimos na forma de fração. Ou seja, nós temos que 8 milésimos pode ser reescrito como 8 sobre 1000, que também é 8 milésimos. E nós fizemos isso considerando que aqui nós temos 3 casas à direita da vírgula, portanto aqui nós temos 3 zeros. E para mais informações sobre como escrever um número decimal na forma de fração, eu vou deixar um link de um vídeo no qual eu explico exatamente como escrever um número decimal na forma de fração. E assim, nós temos que 8 milésimos é igual a 8 milésimos na forma de fração, e essa fração nós podemos simplificar ao dividir tanto 8 quanto 1000 por um mesmo número. E nós sabemos que ambos são múltiplos de 8, então nós podemos dividir 8 por 8 e 1000 também por 8. E assim nós vamos obter a fração 1/125avos, que agora está na sua forma irredutível. E ambos os números que nós temos aqui no numerador e no denominador podem ser reescritos como cubos.
ou seja, como uma potência cujo expoente é igual a 3, porque 1 pode ser escrito como 1 elevado ao cubo, porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, assim como nós poderíamos utilizar qualquer outro expoente natural aqui para o número 1, e 125 é o resultado de 5 elevado ao cubo. Mas por que eu escrevi ambos elevados ao cubo? Porque aqui nós temos uma potência no numerador e também no denominador. E assim nós podemos utilizar uma das propriedades das potências, na qual, quando nós temos o numerador e o denominador elevados ao mesmo expoente, nós podemos reescrever isso na forma de uma fração elevada a esse expoente. Ou seja, 1 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo pode ser reescrito como 1/5 e tudo isso elevado ao cubo. E nós sabemos que quando nós invertemos essa base, o expoente passa a ser negativo. E é o que nós vamos fazer, nós vamos inverter essa base, porque assim nós teremos uma base que é igual a 5, que é justamente a base que nós tínhamos aqui no nosso logaritmo inicial. Portanto, nós vamos reescrever essa potência como 5 elevado a menos 3. E note que nós invertemos a base e o expoente passou a ser negativo. E assim, como nós temos várias igualdades aqui, nós temos que 8 milésimos é igual a 1/125, que é igual a 5 elevado a menos 3. Portanto, nós podemos concluir que 1/125 é igual a 5 elevado a menos 3. E como 1/125 também é igual a 8 milésimos, nós temos que 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 125. E como 1/125 é igual a 8 milésimos, nós podemos concluir que b é igual a menos 3. E assim, nós temos que o logaritmo de 8 milésimos na base 5 é a mesma coisa que o logaritmo de 1/125 na base 5 e que esse logaritmo é igual a menos 3. Portanto, b é igual a menos 3, porque 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 125. E ao dividirmos 1 por 125, nós vamos obter 8 milésimos. E dessa forma, nós determinamos o nosso segundo logaritmo. E aqui vocês podem observar também que a nossa base desse logaritmo é maior do que 1, o nosso logaritmando é positivo e menor do que 1, e nesse caso, o nosso logaritmo é negativo. E assim, nós calculamos o nosso segundo exemplo. E agora nós vamos para o cálculo do nosso terceiro e último exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós vamos calcular o logaritmo de 1/10 de milésimo na base 10. E nós estamos chamando esse logaritmo de c. E c representa, então, o expoente ao qual nós devemos elevar a base 10 para obtermos 1/10 de milésimo. E na linguagem de potência, nós temos que 10 elevado a c é igual a 1/10 de milésimo. E para determinar esse expoente, ou seja, para determinar esse logaritmo, nós vamos analisar as potências de 10, mas os casos nos quais os expoentes são negativos. Se nós temos 10 elevado a menos 1, o nosso resultado é igual a 1/10, porque quando nós temos um expoente negativo, nós invertemos essa base. Então nós teríamos 1 sobre 10, e 1 dividido por 10 é igual a 1/10. E quando nós temos 10 elevado a menos 2, nós vamos obter 1/100. E aqui nós podemos fazer a seguinte análise. Quando nós temos 10 elevado a menos 1, nós temos uma casa à direita da vírgula. Quando nós temos 10 elevado a menos 2, nós temos duas casas após a vírgula. O que significa que quando nós tivermos 10 elevado a menos 3, nós temos aqui 3 casas após a vírgula. Ou seja, 10 elevado a menos 3 é igual a 1 milésimo. E se nós seguirmos com esse raciocínio, quando nós tivermos 10 elevado a menos 4, nós teremos 1/10 de milésimo. E essa é justamente a potência que nós estávamos procurando. Uma potência na qual o expoente de 10 vai fazer com que o resultado seja 1/10 de milésimo. Portanto, esse expoente é igual a menos 4. O que significa que 10 elevado a menos 4 é igual a 1/10 de milésimo, ou seja, menos 4 é o expoente ao qual nós elevamos essa base para obter esse resultado. E na linguagem de logaritmos, nós temos que o logaritmo de 1/10 de milésimo na base 10 é igual a menos 4. E isso acontece porque 10 elevado a menos 4 é igual a 1/10 de milésimo. E dessa forma, nós determinamos o nosso terceiro e último logaritmo. E observe que aqui nós temos uma base maior do que 1, um logaritmando positivo e menor do que 1, e nesse caso o nosso logaritmo é negativo. E quando nós tivermos essas condições, com uma base maior do que 1 e um logaritmando menor do que 1, o nosso logaritmo
sempre será negativo. E você conseguiu compreender como nós fizemos para calcular esses 3 logaritmos? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.